aí, galera, eu sou o Ismael Soares, sejam bem-vindos a mais uma edição do Soft Podcast. Hoje aqui comigo o meu amigo Bruno. Tudo bom, Bruno? Tudo bem. Como é que tá, Ismael? Tudo jóia, cara. E nós vamos falar sobre retrospectivas, né? Eu assumi um papel novo aqui na Ubisoft de Scrum Master, né? Facilitar as coisas para o time aí. E a gente está conversando bastante sobre retrospectiva, a gente resolveu fazer esse podcast aqui, o Bruno me ajuda com isso, para a gente poder conversar, né, sobre um pouquinho como que a gente trabalha com as retrospectivas aqui na Ubisoft. Só que antes disso, a gente quer dar alguns recadinhos para você aí, você pode... Sim, vamos comentar aqui que agora o blog da Bluesoft vai estar com um novo endereço em breve, que é o labs.bluesoft.com.br. Se você acompanha o blog da Bluesoft, poder ter notícias de tecnologia, de agilidade, de gestão, começa a acompanhar esse endereço em breve. A gente vai fazer um lançamento e a gente vai começar a fazer nossas notícias a partir de lá. Outra coisa é a questão do Papo Reto. É verdade. Toda quinta-feira a gente tem um Papo Reto aqui na Ubisoft, que é uma sessão de... são várias sessões pequenas, né, de 10 minutos de palestras curtas aqui. E aí a gente vai divulgando isso daí lá no nosso Labs, né, no nosso blog. Isso. Então, para você que não conhece nosso blog ainda, né, como o Bruno falou, acessa aí labs.bluesoft.com.br e aí você vai encontrar essas palestras Papo Reto lá, é bem bacana. Outra coisa que é bom a gente comentar é que estamos dispostos a receber feedback sobre o Labs, sobre a questão do Papo Reto, sobre o nosso podcast. A gente aceita crítica, como melhoria e tudo mais. E aí dê sua nota lá no iTunes, né? Isso aí. A gente quer saber o que você anda achando e seria legal você dar sua nota no iTunes e deixar seu comentário, né? Pra gente subir lá no ranking e continuar sempre fazendo esse trabalho. E até para saber também se a galera tá gostando, se tá curtindo, se tá agregando alguma coisa, né? Então é bom receber feedback. Bruno, vamos falar sobre retrospectiva então? Vamos aí, cara. Cara, então é o seguinte, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é retrospectiva ágil aqui pra gente na Ubisoft. Queria a sua definição, né? Eu, aqui na Ubisoft, e eu também vejo no mercado, assim, retrospectiva é uma parte do processo de melhoria do seu processo. Que é, você vai ter uma reunião que é periódica e você vai estar sempre avaliando como que está o trabalho de todo mundo, o trabalho da sua equipe, como que anda cada etapa do seu trabalho e... Exatamente. E assim, eu vejo assim, Bruno, também, a retrospectiva, ela ajuda a gente a melhorar o nosso processo, né? A gente conseguir ver os pontos de falha do nosso processo e a melhorar. E, como você falou, é algo que tem que ser periódico, né? Sim. Eu acho que uma coisa que não é retrospectiva, né? Isso a gente estava até comentando aqui. Estava falando, assim, não é retrospectiva, é você fazer uma reunião para resolver um problema específico. Fala, não, eu vou resolver um problema, eu tive um problema, então vou fazer uma retrospectiva. Só fazer retrospectiva quando você tem um problema para ser resolvido. Sim. Porque essa ideia é melhoria contínua, né? Sim, a gente tem que pensar que a retrospectiva é uma reunião para poder alinhar o pensamento de todas as pessoas envolvidas. Então, assim... vamos pensar que eu estou trabalhando num projeto que está ali faz 2 semanas, 3 semanas, que seja. Conforme a gente vai passando o tempo, se não tem um momento de todo mundo se reunir e pensar sobre o que a gente anda fazendo, a gente pode se perder, certo? Então, assim, é sempre bom a gente sentar e discutir como é que está indo o nosso projeto, como é que está indo o caminho, como é que está indo o nosso futuro. Então, assim, o Carol até comenta de retrospectiva e futurospectiva, que é você pensar sobre o passado, avaliar como é que andou as coisas, qual foram os problemas, as coisas boas também, que retrospectiva não é só pensar nas coisas ruins, mas também pensar em como é que você está planejando o seu futuro. Certo. Então assim, o meu produto, eu quero que ele esteja no tal patamar daqui a 5, 6 meses. Então como é que eu vou planejar isso? A retrospectiva, ou essa reunião que a gente está falando, ela também serve para avaliar isso e para poder alinhar todo mundo nesse caminho. Correto. Bacana. E outra coisa que eu acho interessante também nas nossas retrospectivas que a gente faz aqui na Ubisoft, é que assim, a gente não fica procurando culpado, né? A ideia da retrospectiva ágil é ligar isso daí. A gente melhorar o nosso processo, até mesmo como você falou, a gente planejar o nosso futuro, melhorar a comunicação entre as pessoas, sim, né? Principalmente. Então é legal, porque assim, a gente fala, quem trabalha com métodos ágeis, sabe que a gente não tem muito aquela questão do gerente, né? As equipes são mais auto-organizadas, elas têm mais autonomia e tal. Então, como o Bruno falou, é importante a gente fazer esse alinhamento de expectativas, é importante a gente ver se o processo está andando, se está andando corretamente, o que a gente pode fazer para melhorar, quais foram os nossos erros, quais foram as ações que a gente comemorar também. Então, a retrospectiva envolve
envolve tudo isso. E qual a grande vantagem, assim, Bruno, que você acha que tem fazer retrospectiva? Se a gente for comparar uma equipe que faz e uma equipe que não faz, qual que é a diferença entre Eu elas? acho que a principal vantagem é essa questão do alinhamento. Todo mundo vai estar sempre pensando assim, tipo, a gente teve tais problemas, né? Vamos pensar na questão do problema também. Então, a gente teve tais problemas. Quais foram as ações que a gente definiu para poder resolver isso? Então, eu vou trabalhar com um foco em resolver aquelas coisas também. Eu tenho minhas tarefas diárias, minhas demandas ali que estão sempre definidas, mas eu tive problemas no passado por causa de tais coisas. E eu fiz tais coisas bem feitas porque eu segui tal processo. Certo. Então, assim, eu já defino, ó, eu tenho que continuar fazendo de tal forma, eu tenho que parar de fazer tal coisa. E quando eu tiver com um problema assim, eu vou lembrar que eu já discuti, já reuni minha equipe, discutimos que a melhor solução para aquele problema é fazer X coisa. Então, assim, essa reunião de reunir as pessoas é a grande vantagem, assim, de todo mundo pensar junto na solução de alguma coisa, ou Verdade. todo mundo se parabenizar por causa de alguma coisa bem sucedida. É verdade. E isso é muito bom, sabe? Realmente é bacana. E assim, e você conseguir fazer com que as pessoas do time participem, né, dê ideias, que às vezes durante o trabalho lá, sei lá, o seu fluxo de trabalho, as pessoas não vê alguma coisa, tem uma ideia de como melhorar, mas aí não tem um momento para falar. Sim. E a retrospectiva é esse momento. Que o cara vai dar uma ideia, que ele vai expor de repente uma forma, falar, olha, eu trabalhei numa equipe que fazia de tal forma, ou então, olha, eu tenho uma ideia para resolver tal problema. E aí entra até uma questão que a gente estava discutindo, né, que é maturidade do time. O time tem que ter uma maturidade para poder falar as coisas. Seja para elogiar, porque pouca gente tem o hábito de elogiar um ao outro, elogiar um trabalho bem feito. E elogiar faz bem. E muita gente relaciona assim, a retrospectiva é só para falar mal. Não, tem que elogiar, tem que falar, não, você fez tal coisa direito, a gente fez tal coisa direito, o time é bom por causa disso. Mas a gente também tem que falar assim, o time falhou em tal coisa. E parar assim um pouco de politicagem. A gente tem essa vantagem na Microsoft que todo mundo, pelo menos a maioria, a gente consegue falar bem as coisas, a gente consegue puxar muita informação e as pessoas não têm medo de expor os problemas, de expor as situações, de dar a sua opinião. E isso é legal que o seu time trabalhe isso. Assim, a gente até discute aqui a questão de retrospectiva não tem que ser só no trabalho. Você pode reunir o pessoal para poder almoçar. E durante o almoço você pode estar discutindo alguma coisa do seu trabalho. E se você faz isso no seu dia a dia, você está fazendo uma retrospectiva e não sabe. Verdade. Porque na verdade você está discutindo seu trabalho, está discutindo a solução, só que você está criando um método diferente. E retrospectiva não é uma coisa engessada. Você tem vários métodos, você tem várias dinâmicas, e o pensamento é solucionar alguma coisa, e é assim, vou pagar um café para você porque você fez um negócio bom. Então, isso também é retrospectiva, você dar merecimento à pessoa. Com certeza. E isso é legal. Com certeza. E assim, eu acho, Bruno, que essa questão de todo mundo envolvido e tal, também tem a ver com o fato de você não procurar o culpado, não procurar, né, quem foi que resolveu, quem foi que fez o problema e tal, porque você começa a retrospectiva pensando que todo mundo fez o melhor que pôde, né, dado o conhecimento que ele tinha. Ou seja, você considera que todo mundo está ali, fez o melhor. Então, se teve algum problema, se a gente não conseguiu alcançar a nossa meta, o nosso objetivo, não foi porque alguém não quis fazer, é porque de repente não sabia, ou porque a gente não tinha conhecimento, ou porque de repente falhou alguma coisa no processo. Sim. Então a gente tem que resolver o processo, e não as pessoas, mas o processo. E se for para pensar por esse lado também, Ismael, tem uma questão que é assim, não pode pensar que a pessoa não fez o melhor dela, tal, ela enrolou, o que seja, sendo que se você está tentando aplicar uma metodologia ágil na sua empresa, você faz uma reunião diária, você faz algum processo de check-up diário. Durante o processo de check-up diário, você já verifica o que as pessoas andam fazendo. Se alguém está tendo dificuldade com alguma coisa, o normal é que o time proponha já uma mudança para aquilo ali. Não adianta chegar com um problema na retrospectiva e falar assim, eu acho que fulano não conseguiu fazer tal coisa porque estava enrolando. É culpa do time, não é culpa da pessoa. Esse esquema de ficar botando a culpa nos outros é muito imaturo. Com certeza. É muito errado, na minha opinião. Com certeza. Até por isso que a gente fala que pessoas têm que ser maduras para expor o problema do time, né? Exato. Olha, a gente errou, a gente fez errado, e o que a gente pode fazer para melhorar? E assim, Bruno, tem um papel interessante, mesmo que você desempenha muito bem, né? Você tem me ajudado bastante nisso daí, que é o papel do facilitador. Na retrospectiva, né, que a gente faz aqui, a gente sempre tem alguém que vai facilitar a conversa do time. E o legal é que, assim, aqui na Microsoft a gente procura colocar um cara
que saiba as técnicas de retrospectiva, mas que não esteja dentro do contexto. Exato. Né, que não está participando daquele problema para não dar uma visão viciada da coisa, que consiga fazer o time, né, faça o time chegar na solução, né, e não dê a solução para o time, não é verdade? Sim, isso é legal. A questão do facilitador é uma coisa importante, que se você não está viciado, você é isento daquele problema ou de qualquer coisa, você consegue dar opinião mais fácil de qualquer problema, qualquer coisa. É aquele negócio que a gente fala assim, eu estou por fora, eu consigo ver melhor a situação. Então, assim, seria legal que o seu facilitador não tivesse dentro do time exatamente. Porque ele vai conseguir falar com todo mundo, ele vai conseguir auxiliar todo mundo. E o papel do facilitador é isso, Ismael, é facilitar, assim, tipo, a conversa. Não é facilitar uma reunião. Ele entra, que a gente vai até falar do fluxo aqui, é interessante que o facilitador ele tem que entrar e tem que ser uma pessoa que tem a capacidade de quebrar o gelo. Então, assim, tá todo mundo de boa, então beleza, todo mundo vai falar e tal. Mas agora se você tem um time que as pessoas têm dificuldade de falar, ele tem que conseguir puxar daquelas pessoas que elas consigam dar opinião. Verdade. Se tem alguém que está meio retraído, assim, a primeira vez que está numa reunião desse tipo, você chega, conversa e tudo mais para ele quebrar o gelo. Então ele vai falar mais e tudo mais. Tem várias técnicas para isso. A questão de, por exemplo, uma que eu gosto é, você entra na reunião e pergunta para as pessoas qual o seu nível de interação aqui. Tipo, eu acho que eu vou falar muito, eu acho que não vou falar nada e tal. Você consegue avaliar antes da reunião o quanto que as pessoas estão dispostas a falar. E se as pessoas, todo mundo dá uma nota, por exemplo, assim, eu não estou disposto a falar. Não tem motivo daquela reunião. É verdade. Você já para antes ali, tenta resolver o problema de outro jeito, mas não vai ser um retrospectivo que vai resolver isso. Mas essa questão de quebrar o gelo, por exemplo, que é a primeira parte do fluxo, é legal, que todo mundo vai falar. Aí depois a gente, já entrando na questão do fluxo, o normal é que você defina um tema. Nossa retrospectiva de hoje a gente vai falar desse tema específico. Vamos falar sobre melhoria contínua, a gente vai falar sobre deploy, a gente vai falar sobre desenvolvimento de tal parte do sistema. Certo. Que seja, você define um tema e aquela discussão tem que ser voltada para aquele tema. Certo? Então, assim, tem muita retrospectiva que é voltada só para comunicação. A gente não vai discutir código, a gente só vai discutir a comunicação do time. Então, é legal essa questão de você definir um tema e que a discussão seja em cima do tema e que só depois de discutir e tudo mais, levantar os pontos e conforme a metodologia que você escolher, né, no fim você tem alguma ação. Você define alguma ação que você vai executar nos próximos dias, ou que seja uma mudança no seu processo, ou que seja regras do seu time, né? E que você vai vincular o seu Kanban, né? Mas essa é uma outra questão. Se você não sai numa retrospectiva com um plano de ação ou com um insight de alguma coisa, ela também não tem motivo de existir. É verdade. Então defina sempre assim, o seu ponto de partida é um tema, o seu ponto de saída é você ter uma ação para aquilo. Com certeza. Né? É verdade, porque às vezes tem muitas reuniões que o pessoal fica falando, e na verdade fica muito subjetivo, né? E até porque as ideias, quando você for usar, falando de algumas dicas aqui, se você for usar um brainstorm, sei lá, você tem que ter, beleza, tem várias ideias, tá? Só que essas ideias são factíveis? Sim. Às vezes a pessoa fala, olha, sei lá, vamos falar sobre atraso. Chega atrasado por causa do tempo. Como é que a gente vai resolver o tempo? Tem que arrumar outras formas, vamos morar mais perto, vamos mudar de empresa de local. Sim. Tem que ser coisa que a gente consiga. Transporte. Tem que ser uma coisa que a gente consiga fazer, que a gente consiga realizar. E assim, eu acho importante também, Bruno, a gente dar um responsável, né, que seja o time todo, ou que seja uma pessoa, mas tem que ter um responsável e até mesmo, se for possível, um prazo para aquilo. Porque um outro problema que nós já tivemos muito aqui em retrospectiva, assim, nós fazemos retrospectiva toda sexta-feira, uma época. Durante acho que uns 3 anos, toda sexta-feira fazendo retrospectiva e tal. E chegou uma hora que a gente começou a se perguntar, poxa, nós temos, toda retrospectiva a gente sai com 10, 15 ações. Só que daquelas lá, 2, 3 eram executadas. É uma coisa que, mesmo aqui, a gente esquece de vez em quando, que você tem que guardar as ações que você definiu e levar ela para as próximas retrospectivas. Esse é um dos maiores motivos de se ter retrospectiva periodicamente. Então você vai estar sempre avaliando assim, minhas retrospectivas, os meus planos de ações estão sendo resolvidos? Então assim, se você não está definindo, se não está avaliando mesmo essas ações, você não está tendo um processo de melhoria contínua. Verdade. E assim, outra coisa, se você não consegue realizar muitas coisas, então se comprometa apenas com o que você consegue realizar. Exato. É verdade? Porque às vezes o time fala, poxa, a gente tem que fazer tais mudanças, vamos conseguir fazer dessas aí
Duas. Então, é só essas duas vamos fazer. Poxa, mas tem muitas outras ideias. Vamos guardar isso daqui e numa outra oportunidade, se o problema persistir ou se for realmente importante, ela vai surgir. Sim, porque se for pensar também, se você definiu nessa retrospectiva, você teve uma conversa longa ali, você definiu 8 planos de ação. E o pessoal falou, a gente só se compromete com 2. Teoricamente, na próxima retrospectiva você vai ter só 6. Sim. Então a ideia é que diminua, nunca aumente, né? Então tem que pensar dessa forma. Tá certo. É verdade. E você estava falando, voltando um pouquinho aqui, antes da gente falar um pouco mais das dicas, você estava falando de quebrar o gelo. Uma coisa que eu acho legal assim, para quebrar o gelo, principalmente quando você tem equipes assim, que são meio retraídas e tal, é você elogiar, uma pessoa elogiar a outra, sabe? Eu acho que é legal, tipo, cada um falar o que admira no outro. Sim. Sabe? E sem escolher a pessoa. Recentemente a gente fez uma retrospectiva, acho que você não ficou sabendo dessa, que estava saindo alguém aqui da Bluesoft e era a última vez que essa pessoa ia trabalhar, que era a Marília, né? Eu vou falar o nome, né? Tipo, então assim, eu aproveitei a oportunidade da retrospectiva para reunir o pessoal e que todo mundo se elogiasse. O foco era, vocês só podem se elogiar, porque é muito fácil criticar um ao outro, mas na hora de falar o porquê que eu gosto de trabalhar com aquela pessoa e criar uma relação assim de essa equipe se gosta, é uma reunião assim que é interessante também. Tipo, você vai quebrar o gelo até para a próxima retrospectiva, porque as pessoas sabem por que elas são importantes para aquele time. É verdade. Tipo, o Fábio, por exemplo, todo mundo considerava que quando o Fábio mexia, quando ele testava, ele fazia a tarefa para frente de verdade. E ele ficou até assustado, assim, porque todo mundo tinha a mesma opinião. Porque o trabalho dele, o pessoal fica assim, mas será que o meu trabalho é importante? Esse é um processo, assim, tipo, as pessoas se elogiarem e tudo mais. É bacana, é verdade, cara. E ajuda o time a manter uma sinergia, manter um contato, né? É bem bacana. Bem, falando de dicas aqui, Bruno, você vai falar de algumas referências bacanas aqui, que eu sei que você curte bastante, mas a gente tem algumas perspectivas legais que a gente já fez aqui. Sim. A do Seis Chapéus é bem legal, principalmente quando você tem times onde as pessoas não gostam muito de seguir fluxo, tipo, sabe, você tem pessoas prolixas, por exemplo. Sim. Porque aí o cara começa a falar sobre um negócio, o cara já liga com outro e tal, e aí o cara não aguenta falar uma coisa, falar de um problema, ou até mesmo dele dar uma sugestão. Ele vai dar uma sugestão, depois já vai falar de um problema, depois já vai ligar com outro e fica inviável. Então, a retrospectiva de Seis Chapéus, por exemplo, ela ajuda você a dar um fluxo para o negócio e a fazer todo mundo pensar naquele momento em uma determinada coisa. Então, agora nós vamos falar só sobre os fatos. Então, não vamos falar da ideia, não vamos falar se foi bom ou se foi ruim, é só sobre fatos. Sim. Né? Depois, agora nós vamos falar só sobre as coisas que foram boas. Vou dar ideia, agora não pode dar ideia. Agora você vai falar sobre as coisas. Então, você consegue controlar melhor a perspectiva. Eu acho que isso é bem legal. Outra que eu já vi que você fez, que eu gostei bastante, foi a do balão, né? Não, o balão eu gosto de fazer, porque é uma maneira de você poder visualizar tanto o que está tipo, puxando seu time para baixo, o que a gente está fazendo de errado, que está puxando nosso time para baixo, que é repetitivo, que a gente está deixando para trás, quanto as coisas que puxam o seu time para cima, né? O que eu tenho feito, que tem feito meu time para cima, estourar, entendeu? Uhum. Que ela é bem parecida com a do carro também, que tem uma variação que é o que puxa o meu carro para trás, o que puxa o meu carro para frente, que é o motor da minha equipe. E que tem a questão, assim, eu tinha até escrito no blog do Acelerato, uma variação do balão com o tempo. Que era assim, eu tenho o meu balão, o que puxa meu balão para cima, que é o meu time, o que puxa ele para baixo, e quais são os ventos que puxa ele para a tempestade e para o sol. Né? Considerando que isso é o meu futuro, entendeu? Um dia eu posso chegar na tempestade, um dia eu posso chegar no dia ensolarado. Então eu tenho uma retrospectiva com o futurospectivo junto, que é bem legal. E essa foi até legal que a gente definiu várias ações assim, e no final da reunião, sem que eu precisasse falar nada, o pessoal fez uma tabela no quadro com as ações que a gente definiu, e que cada pessoa escreveu o nome e colocou o nome em cima de uma ação. Então cada um já se comprometeu com aquilo, que é legal, assim, as pessoas se comprometeram, que viram que existe uma necessidade, que eles não querem que o time vá para aquela tempestade. Isso é bom, cara, isso é muito bacana. Quando você tem uma equipe também, assim, onde as pessoas são muito proativas, gostam de discutir e tal, aí é legal um fishball. Sim. A perspectiva do tipo fishball é legal, porque aí primeiro você faz um brainstorm para você poder
ter algumas ideias, alguns insights ali, coisas, na verdade não é brainstorm, mas assim, vários assuntos que a galera gostaria de conversar, vai. E aí depois você estipula um tempo ali, e aí você faz uma votação. Olha, quem gostaria de falar por exemplo, sobre os bugs, né? Aí levanta a mão. Se a maioria levantar a mão, então a gente vai vamos conversar sobre isso daí. Sim, sim. Lá, a gente aqui, como a equipe é grande, a gente costuma colocar 4 cadeiras e deixa sempre uma vazia. Fica 3 pessoas discutindo uma vazia, para que quem está de fora na plateia consiga sentar para entrar naquela discussão, e aí um que está lá tem que sair. Futebol bem bacana, eu já vi funcionando umas 2 vezes aqui e funciona. Assim. Funciona, cara. Muito, muito bacana. Porque você entra na discussão, o cara já fala, não, isso aí não vai funcionar por causa disso, não, mas eu tenho uma ideia para resolver de tal forma. E é bom porque assim, você concentra bastante, porque geralmente quando você entra na discussão, o tempo de 5 minutos é pouco. Só que aí você faz as pessoas aí direto para ação, não dá tempo de ficar conversando muito. Tentei já falar o problema e já pensar numa solução. Né? E aí você sai com poucas ações, mas ações muito bem conversadas, muito bem definidas, né? É uma metodologia muito bacana também. Sim, e você falou uma coisa aí que é importante a gente falar, que faz parte das dicas. Sempre tenha um time box. Porque uma reunião sem time box é desperdício de tempo. Sim. Então se a gente vai definir as etapas das coisas, defina um time box para cada etapa. Isso. Porque senão você está desperdiçando o tempo da sua equipe, da sua empresa e gastando dinheiro à toa. Porque se você definir uma reunião de 2 horas, você vai discutir em 2 horas. Se você definir 1 hora, você vai discutir 1 hora. E bem provável que você vai chegar no mesmo plano de ação que você chegaria em 2 horas. Verdade. Então, assim, se você não chegou, você pode prolongar e tudo mais, mas pelo menos você discutiu e tem um tempo para pensar. Verdade. Então sempre defina um time box, é importante. E esse negócio de você reduzir, de você colocar de repente um tempo curto, nem que você tenha que depois dar uma prorrogada nesse tempo, é legal porque você força as pessoas a serem objetivas. Exato. Porque às vezes você fala, vamos ficar aqui meia hora conversando. Pô, cara, vamos mandar da família dele. Não, porque minha família tá até... Igual se você fala, você tem 5 minutos para falar sobre isso. O cara, pô... Tempo. O cara é obrigado sim, tipo, já não, peraí, já vou dar uma ideia, isso aqui e tal. Então é bem mais rápido, né? Bem mais rápido e produtivo, né? Sim. A questão é ser produtivo. Assim, a própria reunião de retrospectiva é para discutir produtividade e outras coisas. Uhum. Mas assim, a gente tem que ter sempre o foco nisso. Na melhoria, né? Melhorar o nosso trabalho, né? E, bem, fala um pouquinho sobre as referências agora. Olha, eu acho que a referência maior é para quem já conhece a Bluesoft, acessar o site da Bluesoft mesmo e o nosso blog, que a gente escreve muita coisa sobre isso, a gente já discute muita coisa. Tem vários vídeos da Bluesoft falando sobre o assunto e a gente gosta disso, de verdade. Inclusive tem um do Sem Chapéu explicando detalhadamente, né? Sim, André Faria, do Júnior, muito boa. Sim. Outra referência boa é o site do André Faria também, que ele tem muito texto a respeito, tem muito slide para quem quer querer fazer uma apresentação na própria empresa. Entre em contato com ele, pede, posso usar seu slide e tal, assiste a apresentação dele, é bem legal. Outra referência que eu gosto e que eu já li o livro é o Fun Retrospectives, do Paulo Caroli. Legal. Eu acho que é uma referência boa, assim, que é um livro só de ideias de retrospectiva. Muito bom. Então, assim, você tem vários exemplos e geralmente você tem explicação assim, essa retrospectiva é boa para quando você quer discutir comunicação. Essa retrospectiva é boa para quando você quer unir o time. Essa retrospectiva é boa para você poder inserir uma pessoa no contexto. Então, assim, é bom você pegar alguns livros de retrospectiva, de referências desse tipo, porque você aprende a identificar assim, hoje o meu assunto principal, que é uma coisa que está atrapalhando meu time, é tal tema. Então, é bom você procurar uma retrospectiva que se aplique àquele tema. Porque você vai conseguir resolver o seu problema mais fácil. E também não ficar naquele padrão de retrospectiva, né? Não tem nada contra quem usa, mas assim, às vezes as pessoas tornam um pouco monótono na retrospectiva, porque usa sempre aquele que foi bom, que foi ruim, que melhorar, sabe? Aquelas 3 coisas. E fica sempre naquilo, que foi bom, que melhorar. Então, às vezes fazer aquele tipo, tudo bem, legal, se você está com pressa, quer fazer alguma coisa mais objetiva, legal. Mas às vezes fica um pouco cansativo para a equipe, né? Então você às vezes usar uma dessas que a gente falou, ser chapéus, balão, carro, futebol, alguma coisa diferente. Quando você surpreende o seu time, isso vai para quem vai facilitar a retrospectiva, quando você surpreende as pessoas tendem a prestar mais atenção. Então a ideia é que você não fique repetindo demais, você sempre tente fazer alguma coisa diferente e que isso vai fazer que as pessoas prestem atenção e participem mais. Quando você faz 5 retrospectivas seguidas, sempre do mesmo jeito, a tendência é que as pessoas se acostumem a falar as mesmas coisas. E já sabe como é que vai ser, já não vai muito motivado, né? Sim, a ideia é que você motive as pessoas a participar e ajudar. Legal. Entendeu? Eu acho que
Legal, Bruno. Muito bom. Acho que foi bacana nossa conversa. A Sim. gente pôde compartilhar bastante coisa aí. E a gente vai continuar falando mais sobre esses assuntos, escrevendo sobre isso. Como nós falamos no início aqui, dê o seu feedback se você gostou, se você achou interessante, se quer saber mais do assunto, você acha legal a gente falar mais sobre isso, como a gente trabalha aqui na Ubisoft. E a gente, com certeza, a gente vai gostar muito de receber o seu feedback, tá bom? Bruno, muito Legal. obrigado. Sei, cara. Até a próxima. Valeu, Sei. pessoal. Obrigado. Falou.